Tá, agora gravou. Tu quer atrapalhar? É, eu disse, tá me ouvindo? Manda mensagem no chat aí se estiver me ouvindo. Tá, não sei se estão me ouvindo, mas eu vou continuar aqui. Até porque eu tô gravando também aqui. Patrícia, tá me ouvindo, Patrícia? Tô Tô, escutando tô, tô nada, ouvindo, não. tô ouvindo, tô ouvindo. Boa, agora eu ouço vocês. Chegava ali. Então bora começar. A ideia aqui, pessoal, é bem básico mesmo. Eu gosto de pensar que é uma call em que quem nunca teve contato com programação vai ter pela primeira vez ali, né? Então Ah, agora deu pra ouvir. esse que é o plano aqui. Aí, pessoal, reforçando, vocês podem me interromper a qualquer momento, pode pedir a palavra a qualquer momento, só tentem não cortar no meio de uma frase ali, porque vai prejudicar todo mundo, beleza? Mas vocês podem falar a qualquer momento sem precisar pedir permissão, só pergunta na hora que tiver mesmo, mas só espera concluir as frases. Nossa, aqui tá uma bagunça, mas nesse cara que a gente vai usar, né? Então o programa que a gente vai usar aqui é o IntelliJ, né? A versão de comunidade. E, como eu falei, a ideia é ensinar do básico, né? Então, acho que antes de tudo, a gente pode começar falando de. Nossa, porra, tá quente. Vamos falar aqui, aula. Deixa eu botar um nomezinho aqui, aula Java. Aula Java. Aula Java básica. É... Então, qual que é o lance da programação, né? Acho que. Tava pensando ainda agora, como que eu ia explicar para vocês, né? Não sei se vocês são o meu público alvo aqui, né? Mas assim, eu vou continuar no plano, né? Que era para ser uma call bem básica mesmo. A ideia é, é explicar para vocês do básico mesmo. Então, bora lá. Quando a gente pensa em programação, a gente está falando de uma necessidade de passar instruções, passar ações, né? Passar recomendações, passar sugestões de ações para o computador. Porque se a gente olha o computador, a gente não sabe como falar para ele fazer alguma coisa. Aí você me diz, ah, mas eu sei. Se eu quiser fechar a tela, eu clico ali no botão fechar. Se eu quiser escrever mensagem, eu clico ali no teclado. Se eu quiser mandar um áudio, eu clico ali no botãozinho de áudio, ativo o áudio e eu mando. Tá, não tá errado isso, realmente. Vocês até conseguem fazer isso. Mas por baixo dos panos ali, alguém implementou essa ação. Alguém resolveu isso para vocês. Porque se não existisse esse botão do X ali, vocês não conseguiriam falar com o computador. Então, vocês conseguem perceber que parece assim que não tem um jeito de se comunicar com o computador, porque o computador ele fala em zeros e uns, né? Ele fala em binário. A gente não precisa entrar nesse ponto aqui, vocês até viram que é binário. Se não viram, revisem isso. Mas quando a gente fala em computador, a gente está falando de uma comunicação de máquina, né? É literalmente uma comunicação de máquina. Lá no transistor é uma comunicação de máquina, né? Precisa chegar um esqueci a palavra, precisa chegar um impulso elétrico ali para que o computador interprete de alguma coisa, de alguma forma, né? E aí, e aí que entra a linguagem de programação. Quando a gente fala de linguagem de programação, inclusive acho que metade da turma não respondeu o que é linguagem de programação naquela provinha que a gente fez, mas assim, é uma coisa muito básica, né? Linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem normal, né? Uma linguagem como qualquer outra. Por exemplo, ó, linguagem, o que é linguagem? Significado. Opa, significado. O que é linguagem, né? É qualquer meio sistemático de comunicar ideias. Então, tá boa essa definição, né? Então, se tu faz sinais ali com a mão, é uma linguagem, né? Uma linguagem de sinal. Se tu faz sons com a boca, né? É uma linguagem ali que tu utilizou é, meios ali sonoros, né? Se tu faz um desenho ali na parede ali, ou um gráfico, né? Também é uma linguagem, né? Uma linguagem através de um desenho. Então, linguagem é isso. Linguagem é a tua capacidade de transmitir informação, de informar alguma coisa, de se comunicar. E a mesma coisa em linguagem de programação. Linguagem de programação
é uma maneira que a gente encontrou, ou que a gente criou, né, na verdade, para se comunicar com uma máquina que a gente criou. Então, o que acontece? Quando eu precisar falar com o computador, eu preciso falar com ele com zeros e uns. Só que é muito difícil tu escrever 1 milhão de zeros e uns ali para fazer uma coisa simples. Então o que os caras fizeram lá? Eles foram fazendo camadas. Então na camada mais baixa, lá no hardware mesmo, né? Hardware é a parte física, né? O CPU, a placa-mãe, memória, não sei o quê. Lá nessa parte mais básica, a comunicação é zeros e uns ali. Na parte mais básica ainda, esse 0 e 1 é convertido em impulso elétrico. A ausência, ter ou não ter o impulso ali, né? Que vai significar os zeros e uns ali, ou então qualquer outra abordagem que for utilizada. Mas é isso que acontece. Aí vai subindo os níveis. Aí em cima do nível de máquina ali, tem um nível no assembly, né? Que é uma linguagem intermediária ali, uma linguagem que se assemelha um pouco à linguagem de máquina, né? Acima tem um C da vida, que é uma linguagem um pouco mais baixo nível ali, né? Que faz a comunicação com a assembly, ou seja, a cada nível vai havendo uma conversão, né? Aí acima do C a gente pode ter o Java, né? Apesar do que o C não se derivou do Java, até onde eu sei, né? Temos o Java ali, que é uma linguagem um pouco mais de alto nível, que aí a gente, como humano, já consegue escrever instruções nessa linguagem. A gente já consegue escrever as mensagens nessa linguagem. Então, se eu quiser por computador, ó, computador, imprima alguma coisa no terminal aí, ou então imprima uma coisa na impressora. Eu já consigo usar o Java, né? Por quê? Porque é mais fácil. Eu escrevo uma coisa quase em português para ele, ali, quase em linguagem natural, né? Quando a gente escreve um código em Java, ó, se vocês repararem, é quase uma coisa natural. Eu vou colocar aqui casa. Ó, é quase natural, ó. É público, ó. Já significa alguma coisa para mim, ó. Eu sei que essa classe é pública. É uma classe, é um nome que eu faço de entender, né? Esse house aqui, ó, é um nome fácil de entender, né? Esse símbolo aqui eu já consigo entender, é um bloco, né? Um bloco de código, né? Então é quase natural. Então essa linguagem aqui é uma linguagem de alto nível. É uma linguagem que eu entendo e várias camadas do meu computador ali vai convertendo essa linguagem ali em várias outras até chegar lá nos zeros e uns, né? Que é o papel do compilador, né? É o compilador que faz isso. Então a linguagem de programação nada mais é que isso, né? Nada mais é que um facilitador, uma forma de eu passar instruções para o meu computador, da forma que assim ele consegue fazer qualquer ação, né? Então acho que é muito importante ter isso em mente ali para entender o que você está fazendo. O objetivo de usar uma linguagem de programação. Eu gosto muito de usar uma abordagem do seguinte: faz tal coisa. Ah, eu não consigo. Então é uma motivação, é uma justificativa, né? Se eu pedir para vocês, Patrícia, faz com que o computador desligue. Aí pode ser me dizer, eu não sei, eu vou ter que clicar no botão. Faz sem clicar. Não sei, eu tenho que colocar algum comando. Faz sem comando. Então a gente vai pensando ali em formas e vai vendo a necessidade de fazer algo, né? Então é assim que esse que é o objetivo da linguagem de programação. É, a gente encontrar um meio de fazer alguma coisa no computador, porque o computador não entende nossa fala. Ah, mas eu vi um computador lá do Elon Musk que ele fala, ele não entende a voz, ele faz alguma coisa. Beleza, mas alguém programou ele para trocar, né, para converter essa fala em um código ali, né, e aí sucessivamente até chegar lá no mais baixo nível ali, que é o código de máquina. Então esse que é o objetivo de uma linguagem de programação. E aí quando a gente fala de uma linguagem de programação, existe uma linguagem no geral, existe o meio, né? Por exemplo, qual que é o meio de eu falar aqui e vocês entenderem? O meio é minha voz que está saindo, tá entrando aqui no microfone aqui, tá saindo no alto-falante de vocês. Então esse é o meio, né? É o caminho por onde minha voz ela foi transmitida, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, tem um áudio vazando, acho que é teu, Ellen. Quer falar alguma coisa? Não? Opa, desculpa. Quando a gente fala, por exemplo, de uma linguagem escrita, por exemplo, qualquer coisa, uma Bíblia, por exemplo. O cara foi lá, escreveu o livro da Bíblia, e aí o meio qual é? É o papel lá escrito, né? O papel ficou registrado lá. Então é o meio, alguém vai ter que ler ali, né? Alguém vai ter que olhar para entender ali o que está escrito. Então existe um meio. E aí quando a gente fala de computação, de programação, existe um meio também. Qual que é o meio para eu conseguir escrever em linguagem de programação, né? Porque, por exemplo, hoje não. Não faz sentido, por exemplo, eu falar com o computador de forma que eu passe instruções para ele
através da minha fala natural. Isso não existe. Em programação, diferente do português, por exemplo, porque português, por exemplo, é um negócio natural nosso, né? A gente pode falar, a gente pode escrever, a gente pode fazer sons, sei lá, tem um monte de meio ali para a gente conseguir passar uma informação, né? Na computação, utilizando a linguagem de programação, basicamente só tem um meio, que é o quê? Escrever código. Então, eu mostrei para vocês a pô, tá me faltando a palavra, não é justificativa, mas é basicamente a justificativa, né? A necessidade ali. Qual que é a necessidade? A minha necessidade é passar uma instrução para o computador. Eu quero fazer alguma coisa. Aí eu vou pensar, pô, mas como que eu faço essa coisa? Aí que é o objetivo, né? Como que eu consigo fazer, passar uma instrução para o computador? Você precisa de uma linguagem. Qual linguagem? Aí isso depende. Existem centenas de linguagens. A gente já viu, inclusive, pelo menos umas 4 linguagens aqui. A gente viu Portugal, né? Que não é bem uma linguagem, mas a gente não precisa falar disso agora. A gente viu C, a gente viu um pouco de Lua e a gente está vendo agora Java, né? Então são 4 linguagens que a gente viu. Aí por que tem tanta linguagem? Porque inventaram, né? Por que existe tanta linguagem natural ali do inglês, português, francês? Porque os caras inventaram, né? Foram se juntando ali, cada um foram misturando, as palavras foram esquecendo, foram inventando novas palavras e aí surgiu. A gente também não precisa entrar nesse detalhe aqui agora. Mas é basicamente assim que as coisas acontecem. Os caras inventaram várias linguagens, cada um com uma finalidade, e aí temos muitas linguagens, mas todas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Passar instruções para o computador. Por exemplo, a gente tem linguagem como R, por exemplo, que ela é uma linguagem especializada em estatística, né? Então quem já viu alguma coisa de estatística aí pode ter visto falar de R, é uma linguagem bem focada nisso. Python é uma linguagem dinâmica, Swift é uma linguagem para criar aplicativo iOS, Kotlin é uma linguagem para ficar Android. O Java é bem geral, né? Ele faz site, faz não sei o que, faz sistema embarcado, faz jogo. Então, o Java tem bastante coisa. O C trabalha mais baixo nível ali, né? Trabalha com segurança, com coisa ali de sistemas operacionais, né? Então, cada linguagem, ela tem uma finalidade ali, né? Não necessariamente ela... A gente não precisa entrar nesse mérito, né? Nesses detalhes. Mas, assim, cada linguagem, ela é por isso que existe tanta linguagem, né? Porque as pessoas vão criando ali, vão achando que tal coisa poderia ser feita de uma maneira melhor, como é o caso do Kotlin, né? O Kotlin é baseado no Java, os caras que criaram o Kotlin pensaram, pô, o Java é bacana, mas ele é muito verboso. O que é verboso? Muito código ali. Tu quer imprimir, tu tem que escrever 1000 linhas para fazer uma impressão. E aí tu quer fazer uma classe, tu tem que escrever um monte de construtor. Então assim, os caras, pô, isso tá muito ruim, bora criar uma linguagem nova baseada no Java, que tem tudo que o Java tem e é melhor, bora criar o Kotlin. Então é assim que as coisas estão funcionando. Mas a gente está estudando Java, né? Que é uma linguagem como qualquer outra. Já expliquei porque tem tanto tipo de linguagem para vocês. Espero que não tenha ficado doido, mas se ficou, é só perguntar. Mas assim, é basicamente esse o motivo. Então, cada linguagem, ela, assim como toda linguagem, né? Ela precisa de regras para funcionar. Porque, acho que eu já mostrei isso várias vezes para vocês. A gente usa o português, né? A gente usa o português como nossa linguagem natural, né? A linguagem falada. A gente usa o português aqui, o português BR. Então, no português, as coisas têm que fazer sentido. A gente tem que a linguagem ela tem que ter regra para que faça sentido. Por exemplo, eu não é na frase eu como bolo, por exemplo. É uma frase que funciona, por quê? Porque eu respeitei a regra. Eu coloquei o sujeito aqui, eu coloquei o verbo depois do sujeito, eu coloquei o substantivo no final. Eu segui uma regra, né? Quem que me ensinou essa regra? Foi Ana Rosa, foi quem mais? Foi Iracema, né? Essa galera me passou a regra, né? De como que escreve em português. Isso se chama sintaxe, né? Tanto no português quanto em qualquer outra coisa. Na linguagem de programação também é sintaxe, né? As regras de uma linguagem é chamada de sintaxe. E sintaxe é basicamente as regras, né? Então, se eu fiz uma afirmação, eu tenho que colocar um ponto... Aqui no da Zoom, né? Se eu fiz uma afirmação, eu tenho que colocar... Tá bom isso também pra vocês, né, pessoal? Se eu fiz uma afirmação, eu tenho que colocar um ponto de exclamação. Se eu fiz uma pergunta, que é uma coisa que muitos de vocês não fazem, né? Eu coloco um ponto de interrogação, né? Que é para a pessoa saber que é uma pergunta. Então, eu tenho que seguir a regra. Porque se eu não sigo a regra, a pessoa não entende. A pessoa lê eu como bolo, ela não sabe se eu estou perguntando. Porque ela conhece a regra, eu tenho que conhecer a regra. E se ela fere a regra, ou se eu firo a regra, a comunicação não funciona.
Se eu coloco o verbo antes, ó, como eu bolo, não faz sentido. Como é que isso aqui não faz sentido para vocês e vocês querem que pro computador faça esse tipo de coisa aqui, por exemplo? Né? Isso aqui não faz sentido para o computador. Por quê? Porque tu não está seguindo uma regra. Então vocês precisam seguir a regra para que funcione. Isso não só na linguagem de programação, mas em qualquer. Vou até aumentar isso aqui, apesar de você não ter falado, eu acho que está pequeno isso aqui. Cadê? Onde é isso? Só Deus sabe, mano. Editor. Não sei onde é. Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver. Fonte. Fonte. Sai. Tá grande já. Bora botar um pouquinho maior. Ó. Precisa fazer sentido, né? Vocês precisam seguir a regra, né? Ó. Bolo. Como. Não faz sentido, né? Não tem sentido. Assim, eu não segui a sintaxe aqui, né? Qual que são os meus erros de sintaxe aqui, ó? Eu errei a ordem, né? Ou então se eu erro uma palavra aqui, também não faz sentido, né? A sintaxe pode até estar certa aqui, ó. Como bolo, né? Mas tem um outro erro aqui, né? Eu coloquei a palavra só pela metade, né? Ou então eu coloquei a palavra com dois L aqui, então dificulta o nosso entendimento, né? Dificulta porque eu não estou seguindo a sintaxe aqui, né? Eu não estou seguindo as regras, né? A regra que me diz qual que é a ordem, a regra que me diz quais são as palavras utilizadas, né? Eu não estou seguindo, por exemplo, se eu resolvesse trocar o pronome aqui, eu trocava por alguma coisa que eu inventei, aleatório aqui, como várias vezes vocês inventam coisas aleatórias aqui, né? Do nada vocês inventam, por exemplo, sei lá, mano, um método aqui, ou então objeto aqui, né? Não faz sentido, né? O computador não entende isso aqui. O que é que isso aqui para o computador? Não significa nada. Assim como eu trocar o eu por JK aqui, ou então o como por sei lá, um TH aqui, ó, não faz sentido, né? Então como é que vocês querem que o computador entenda isso aqui, né? Quando nem mais vocês conseguem entender o que uma frase na linguagem de vocês significa, né? Fica muito difícil, né? É muito difícil. Principalmente para o computador. Para o computador, diferente da gente, a gente ainda consegue entender. Por exemplo, se eu escrever eu como bolo com dois L, apesar de estar errado, né? Eu ainda consigo entender. Se Polly me pergunta sem usar o ponto de interrogação, né? Eu ainda consigo entender. Porque como tu tá, eu vou inferir, né? Vou gastar um pouquinho de meu raciocínio para inferir que ela tá perguntando, né? Porque geralmente como tu tá é uma pergunta, né? Mas nem sempre dá para inferir, né? A gente não sabe se é uma pergunta. Então, quando a gente fere as regras ali da sintaxe, né? A comunicação fica prejudicada, né? Ah, isso vale para um espaço a mais, ou então qualquer outra coisa louca aqui que é feita, né? Isso vale também para aqui, para cá, para a linguagem. Então, a linguagem de programação nada mais é que uma linguagem como qualquer outra, em termos gerais, né? Inclusive, eu vou até fazer um objeto aqui do tipo linguagem. Por quê? Porque eu quero, né? Ó, meu objeto é do tipo, minha classe é do tipo linguagem, né? Para representar alguma coisa, né? Então, entenderam a questão da sintaxe, né? Entendeu? Vocês entenderam o que é sintaxe? Sintaxe é as regras, né? Qual regra? A regra que me diz como escrever na linguagem. Então a sintaxe é só isso, ó. Sintaxe é a regra. É a regra da linguagem. E a justificativa eu já mostrei para vocês. A gente precisa que esteja na sintaxe, porque senão não tem entendimento. Se eu tiro esse cara daqui e coloco no final, o entendimento acaba. A gente não consegue mais entender o que essa frase quer dizer. Por quê? Porque a gente feriu a sintaxe. A mesma coisa aqui na programação. Aí você vai pensar, mas quem que definiu as regras? Por que eu não posso colocar o público no final? Eu já vi várias. Ou então, por que eu não posso colocar código depois aqui do bloco, né? Você pode, né? Tanto que eu estou colocando aqui, ó. Só que não faz sentido, né? Não faz sentido porque você está ferindo a sintaxe que diz que código fica dentro de bloco. Código fica dentro de bloco. Então, e o que é bloco? Esse cara aqui, ó. Abre bloco, fecha bloco. O código fica dentro de bloco. Onde está escrito isso? Nas regras da sintaxe. A sintaxe me diz que é assim e eu tenho que seguir para poder funcionar, para poder o computador funcionar. Por quê? Porque vai ter um carinha chamado compilador. Esse cara, ele também conhece a sintaxe. Ó, conhece a sintaxe.
Então, o compilador conhece a sintaxe, o computador não conhece a sintaxe. Ó. Ele não conhece a sintaxe. E eu conheço a sintaxe. Ó. Eu conheço a sintaxe. Então, se tem duas pessoas que conhecem a sintaxe, ó, a gente consegue fazer funcionar. Por quê? Porque eu escrevo porque eu conheço a sintaxe. Então, eu consigo escrever uma classe, uma variável, né? Eu consigo fazer alguma coisa assim. Eu consigo escrever porque eu conheço a sintaxe. O compilador, ele consegue converter. Por ele conhecer a sintaxe, ele sabe o que isso aqui quer dizer. Ele sabe, porque faz sentido para ele. Ele entende o que tu escreveu. Então, por ele entender, ele consegue converter. Então, o objetivo do compilador é entender o que você escreveu, o que está escrito, e converter em código de máquina. Ele converte, ó, ele converte em código de máquina, e agora que está em código de máquina, o computador consegue entender. Então o computador ele só entende código de máquina, né? Os zeros e uns lá, ó. Então o compilador entendeu, o compilador ele conhece a sintaxe, né? Por ele conhecer a sintaxe, ele conseguiu converter esse cara aqui em um código assim, e ele passou esse cara aqui pro computador, passou pro computador, e agora sim o computador entendeu. Agora o computador entendeu. O computador não tinha entendido o que eu queria fazer, mas esse cara entrou em ação e converteu. Então, para que esse cara aqui consiga converter, tem que fazer sentido. As coisas que tem que fazer sentido para poder ele conseguir converter e assim o computador entender. Porque se ele não entender, ele falha, né? Tanto que está falhando aqui, ó, ele não entende essa sintaxe que eu estou usando. Ó. Ele requer ele está dizendo o seguinte, ó, aqui era uma string, eu coloquei um inteiro, né? Depois a gente fala disso. Alguém ficou com dúvida na sintaxe aqui, pessoal? Ficou, Elenia? Patrício, Nedson? Não. Tá suave, né? Falem agora. É a chance de vocês aí. Mas de boa. Então, esse é o objetivo da sintaxe. Ó, vou ter deixado aqui, ó. Deixar anotado aqui pra vocês, ó. Que era pra você estar fazendo, né? Anotando as coisas aí, porque deixar tudo na memória não dá certo. Linguagem de programação é a linguagem normal, né? É uma linguagem por onde eu me comunico com o PC. O que é sintaxe? Sintaxe, no geral, né? Nem em programação, são as regras da linguagem. Simplesmente são as regras. São as regras de escrita da linguagem. Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Então, pessoal, quando a gente fala em Java, né, a gente está falando de uma linguagem de programação e que a gente precisa seguir as regras de escrita dessa linguagem. Já falei para vocês que é compilador, né? O compilador é o cara que converte, né? O compilador converte o código em uma linguagem, né? De uma linguagem para 0 e 1. Vou deixar bem simples assim para vocês entenderem, que é o código de máquina. Lembra que o computador ele só entende 0 e 1, então ele precisa que alguém faça essa conversão. Se tu não quiser usar um compilador, escreva direto. Se vocês verem, esse Java aqui, quando ele compila, ele gera um arquivozinho. Esse arquivozinho é justamente a conversão. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Atividade 1, olha aqui em Alt, escova, lâmina, não vai ter aqui. Infelizmente não vai ter. Mas em outras, se tivesse um código mais completo aqui, eu daria para mostrar para vocês isso acontecendo. Mas é isso, ele faz uma conversão, né? Ele converte de uma linguagem para outra. E aí, qual que é a nossa motivação aqui? Por que eu tenho que aprender linguagem de programação? Por que eu tenho que aprender a programar, né? É justamente para você construir coisas. No computador, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo do curso aqui é aprender a programar, que é basicamente passar instruções para o computador. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês precisam passar instruções para o computador. E aí uma forma de passar instrução para o computador é utilizando uma linguagem de programação, né?
E aí vem pô, eu esqueci a palavra. A segunda, eu realmente esqueci. O segundo objetivo aqui, qual que é? A gente conseguir escrever. Então, se eu peço para vocês, Patrícia, vocês faz com que um computador calcule um mais um. Aí, beleza, o que vai precisar? A ideia, a necessidade. Pronto, necessidade que é a palavra. É fazer o computador calcular dois números. Então, Patrício já tem necessidade. Qual a necessidade? Que é o objetivo aqui dele. O objetivo dele é fazer ele calcular dois números. O que ele precisa? Ele precisa de uma linguagem de programação. Então, a nossa linguagem a gente já escolheu. A nossa linguagem vai ser o Java, né? Ele precisa de que mais? Ele precisa conhecer a sintaxe, né? Se ele conhece o Java, ele conhece a sintaxe, né? Ele precisa conhecer a sintaxe do Java. O que é sintaxe? Tá vendo aqui, ó? São as regras. Beleza, o que mais que ele precisa? Agora, onde que ele vai escrever isso? No caderno? No papel? No Word? Aonde? Aí essa é a segunda necessidade, né? A segunda motivação. Ele precisa de uma IDE. Que IDE? O que é IDE, inclusive? IDE é simplesmente um caderno de código, né? Mais compilador. Então ele tem um compilador embarcado. Então, basicamente isso que é uma IDE, né? IDE é simplesmente um lugar onde tu vai escrever, né? Tu precisa escrever o código. Aonde? Na IDE. Então a IDE você escolhe qualquer uma, todas fazem a mesma coisa. Tem umas melhores que outras e tem a pior de todas, que é infinitamente ruim, que é aquela que está lá no aba de vocês lá, que é aquela JetBrains, né? Nossa, aquilo é horrível. Não use aquilo, pelo amor de Deus. Aquilo nem é para se considerar de IDE, que aquilo é muito ruim. Então, a ideia não importa, bora deixar isso bem claro, a ideia não importa no objetivo. Claro que uma ideia ruim vai atrasar o desenvolvimento, né? Vai atrapalhar o desenvolvimento de vocês, que é o caso do JetBrains lá, né? JBrains, nem sei o nome JetBrains. Que é o caso do JetBrains aqui. É JetBrains o nome, pessoal? Nem lembro. JetBrains. Não, JetBrains é... Não, IntelliJ é o JetBrains, né? Parece que até tá bonitinho agora, ó. IntelliJ, JetBrains. Não, pô, qual é o nome da ideia do Java lá, pessoal? Alguém ajuda aí. Agora eu fiquei na dúvida. IntelliJ, né? IntelliJ, não vai ser? NetBeans. Nossa, NetBeans é muito ruim. Não, IntelliJ. IntelliJ é o que eu tô usando. NetBeans é muito ruim. Tem um Eclipse também, né? Vou botar esses dois no mesmo nível aqui de ruindade. Beleza. A gente está usando o IntelliJ, né? Então a ideia que a gente está utilizando aqui, ó, é o IntelliJ. Eu preciso baixar e instalar? Precisa, né? Como qualquer programa. Isso é o básico, né? Precisa baixar e instalar. Só isso? Só isso. Baixa e instala. Onde que baixa? Google, né? Google. Como baixar e instalar o IntelliJ. Usem isso ou qualquer um que vocês quiserem, inclusive o NetBeans e o Eclipse, tudo faz a mesma coisa, só que um faz melhor que o outro, né? Então é tudo que vocês precisam. O Patrício ele precisava fazer fazer o computador calcular dois números, né? Ele viu que ele precisa de uma linguagem de programação que foi o Java, né? A linguagem, né? Ele viu que ele precisa conhecer a sintaxe do Java, né? Onde está tá na documentação do Java, né? Tá também no YouTube, né? Ele precisa de uma IDE, que é simplesmente o programa onde ele vai escrever. E essa IDE ela tem um compilador embarcado, né? O que é embarcado? É junto, né? Já tá acoplado ali junto. A IDE não importa. E a gente vai utilizar. Ele decidiu, né? O Patrício ele decidiu usar o IntelliJ. Então, beleza. Aí, como ele conhece a linguagem, ele começa a escrever. E aí ele vai escrever aqui, ó. Ele sabe que a sintaxe diz, sempre que tu for escrever uma instrução, né, tu vai colocar uma função. Então ele vai escrever uma função. Essa função ela vai ser, por exemplo, public, né? Public. Aí ele vai colocar o nome da função e o que ela retorna, né? No caso ela não vai retornar nada. Então o void, né? Ela não retorna nada. Void é vazio, né? Não retorna nada.
E ela faz o quê? Calcula, né? Calcula o quê? Dois números, né? Só que a gente não passa esses dois números. Aí o que ela vai fazer depois? Ó? Vai botar um I/O aqui, que faz uma impressão, né? Aí um print ln aqui, e aí ele vai calcular dois números, ó, um mais um. Então, isso aqui é suficiente? É, né? Só tem que chamar. Só que aí ele também sabe que a sintaxe diz para ele, ó, para rodar qualquer programa em Java, tem que ter uma main, né? Inclusive, ele disse bem aqui, ó, tá vendo? Ó, diz que o arquivo não contém o método chamado main. Então eu vou clicar aqui, ó, viu como uma ideia ajuda, né? Uma ideia séria ajuda, né? Então eu vou clicar aqui, ó, ele já adicionou o main para mim, inclusive adicionou um botão aqui, ó, que é o botão de run, né? Ele roda meu código. Então agora basta eu chamar minha função aqui, ó, e pronto. A sintaxe diz que eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final. Ó. Se eu não coloco, inclusive, eu posso colocar um mais aqui em cima. Ele diz, ó, esperava, né? Esperava um ponto e vírgula. Eu posso colocar aqui no insert, ele vai colocar para mim. Então a ideia ajuda, né, pessoal? Agora eu vou rodar aqui, ó, e vou ver se vai imprimir meus dois números, ó. Então essa é a motivação, né, pessoal? Ele imprimiu dois números, ó, para mim aqui, ó. Eu sei que eu avancei muito aqui, eu tô falando de função já para vocês, mas eu só estava demonstrando para vocês que o Patrício ele queria imprimir dois números, né? Queria somar dois números, ele conseguiu, graças a essa sequência de coisas aqui que ele resolveu. Ele viu que ele usaria Java, ele conhece a sintaxe de Java, né? Então ele escreveu tudo certinho aqui, ele usou uma IDE que foi o IntelliJ, e depois ele simplesmente implementou, né? Aí aqui a gente tem o quê? Um pouquinho de lógica, né? Aqui a gente precisa de lógica. Como é que a gente aprende lógica? Resolvendo algoritmo. Não tem outro jeito de aprender lógica se não for resolvendo algoritmo. Se você não resolve algoritmo, provavelmente vocês são ruins de lógica. E isso é um fator muito determinante ali, né? Se você não tem costume de resolver algoritmo, é garantido que você é ruim de lógica. Não tem pra onde correr. Beleza? É uma decisão de vocês. Se vocês não quiserem praticar, não tem como vocês ficarem bons em lógica. Mas vamos dar um passo atrás, ou melhor, vários passos atrás, porque a gente estava falando ali já de função, né? E o objetivo da aula aqui é ser o mais básico possível. Então vamos na motivação aqui. Eu quero imprimir alguma coisa na tela. O que eu faço? Como foi dito, se eu começar a escrever aqui, ele vai dizer para mim criar a main. Eu já falei para vocês. Existe uma regra em Java, ó, regra, ou seja, da sintaxe, né? Java precisa de uma função main para rodar. Ah, mas eu não sei o que é função. Não precisa saber. É só escrever ela. Como é que é ela? Void, que é o retorno dela, né? Ou então public, não importa o que é, só grave. Só grava que tem que escrever public void, por quê? Porque tem que escrever public void e tem que escrever a função chamada main. Então, essa estrutura aqui, ó, não precisa do public. Essa estrutura aqui é obrigatória. Em todo o código Java é obrigatório um por projeto. Então, se vocês têm um projeto aqui, mais vários arquivos, só precisa de um desses caras aqui. Onde? Onde vocês quiserem colocar. Pode ser em qualquer classe, qualquer arquivo. Esse cara aqui vai funcionar, ele vai entender todos os caminhos ali. Então, tu está me dizendo, mas que um sistema do nível do Windows tem um único arquivo main? Provavelmente sim. Em algum momento ali, se usou Java, vai ter que ter uma função main, porque o Java diz que tem que ter o main para funcionar. Beleza? Então esse cara aqui, quando eu clico aqui nesse botão aqui do Run, ele executa o código. Ele começa a buildar, ó, começa a processar um monte de coisa e roda meu código. Ó. Meu código retornou 0. Significa o quê? Lembra de C lá? Quando a gente fazia em C, a gente retornava no final um 0, né? Retornava um 0. E aí quando rodava e mostrava 0, significava que funcionou tudo. Mesma coisa aqui. Se ele mostrou um 0 e não um número aleatório aqui, significa que funcionou. Ó, o que o compilador fez, ó. O compilador... Ah, não, esse aqui é o Java Bean. Foi mal, pessoal, esqueci isso. Deixa eu ver o que tem aqui. O compilador gerou um já, deixa eu ver... não vai mostrar aqui. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, mas não vai mostrar. Mas beleza. Então, é isso aqui que funciona. Então, assumam, simplesmente aceitem que qualquer código Java precisa de um main. Um por projeto. Não, se vocês colocarem 2 main, ele vai reclamar. Primeiro porque a função está repetida, né, já está definida.
E segundo, porque ele precisa de uma classe principal. Main em português é principal. Uma classe não, uma função. Então essa função é a base de partida para o teu código começar a rodar. Ele precisa rodar, ele precisa começar a rodar em algum canto. Então se tu tem várias funções aqui, ó, se tu tem a função A aqui, ó, a função A, se tu tem a função B aqui, ó, função B, como é que o programa decide qual rodar? Ah, ele roda A primeiro, né? Faz sentido o que vocês falaram, né? Vamos supor que seja esse nome aqui, ó. Qual que ele roda primeiro? Ele não vai saber, né? O compilador ele não sabe qual roda primeiro, qual que é a ordem aqui. Então, quem define essa ordem é a main. A main que define. Então, ele vai procurar em todo o código, ele vai lendo linha por linha, né? E vai procurar uma linha que tem uma função chamada main. E aí, na hora que ele encontra, ele começa a executar tudo que está dentro do bloco. Ó. Tá vendo esse bloco de código aqui? Ele executa tudo que está dentro do bloco, inclusive uma impressão. E como é que a gente imprime alguma coisa em Java? A partir do Java 24, eu não sei se já tinha no 24 na verdade, mas no 25 tem. Vocês imprimem com I/O. Você simplesmente escreve I/O, um I e um O, que é de in e out, né? Que é entrada e saída. E um print é uma saída, né? Um printar na tela é uma saída. Assim como a gente consegue pegar coisa da tela também com I/O, né? Então é por isso que a biblioteca se chama I/O. A gente não precisa entrar no detalhe do que é biblioteca agora, porque a gente está aqui numa cal bem básica mesmo, né? Então você vai escrever I/O, vai dar um ponto e aí vai procurar aqui, ó, o println. O println é uma função chamada println que recebe um objeto. Que tipo de objeto? Qualquer objeto. Em Java, esse object aqui é uma classe que representa todos os objetos. Ó, object aqui, ó, vou abrir esse objeto aqui para vocês, ó. É uma classe que todo mundo é criado a partir desse object. Quando a gente começar a falar de herança aqui, começar a falar de herança, né? A gente vai falar eu vou voltar nesse assunto aqui para vocês. Mas assim, entendo que o objeto é como se fosse um tipo, o mais genérico possível é o object. Então todo objeto que tu cria dentro de uma classe, ele é um object, né? Tudo que tu cria em Java, ele é um object, né? Então, essa função aqui, ó, o println, ele recebe um object. O que significa receber? Significa que essa função, ela vai receber um valor. Ela recebe um valor e o que ela faz? Ela imprime na tela e ela não retorna nada. Então, esse aqui é o retorno. Ó. O void é o retorno. O void é vazio, né? Então, é como se ela retornasse vazio. Ela não retorna nada, né? Então, aqui, ó, println. Qual que é o objeto que eu vou passar? Ó, eu vou passar uma string. A string é caracterizada por essas duas aspas duplas, né? No começo e no fim. E aí eu escrevo o que aqui? O que eu quiser, né? Aqui eu escrevo o que eu quiser. E aí quando eu rodar, ó, lembra que tem que colocar o ponto final aqui, ó. Se não colocar, ele vai reclamar, ó. Eu posiciono o mouse em cima, ele diz, olha, esperava um ponto e vírgula. Eu vou clicar aqui em insert, ele vai inserir. Ou então eu vou inserir manualmente aqui, ó. Beleza? Ah, e o que acontece se eu não colocar e rodar? Vai dar erro. Aí basta vocês lerem o erro. O erro vai dizer aqui para vocês, ó, Java esperava um ponto e vírgula. É só vocês colocarem. Ele ainda diz onde que é o erro. É nessa classe aqui, casa, na linha 14 e na coluna 34. Ah, mas aqui não tem coluna. Tem sim, ó. Cada caractere aqui é uma coluna, ó. Vamos conferir, ó. Bom, eu realmente queria conferir até 34, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Fechou? Então ele diz pra você exatamente assim, tá tipo, tá mastigado. Ó, cara, tu é muito burro. Tá aqui a resposta pra vocês, ó. Tá bem aqui. Tá bem na linha 14 aqui, ó, na linha 14, na coluna 34, tu esqueceu de colocar o ponto e vírgula. Coloca, maldito. Então, o cara te ensinou aqui como é que vai fazer. Ah, mas o meu apareceu um monte de erro em um monte de lugar. Apareceu um monte de erro em um monte de lugar. Bora ver. Bora ver essa loucura aí, ó. Beleza, vou rodar aqui, ó. Ele vai dar um erro aqui em um monte de lugar, ó. Ele disse aqui, ó. Nesse primeiro erro aqui, ele diz aqui, ó. Na linha 13, esperava um abre chaves, ó. Ou um ponto e vírgula. Ele não sabe o que é, né? Ele não sabe o que tu tá fazendo. Então ele imaginou que ou é um abre chaves ou é colchete, né? Sei lá. Nunca sei, cara. Que diabo.
Chaves. Ou colchete. É o Chaves. Colchete, é chave mesmo, valeu. Ó, é o Chaves aqui, ó. Então, coloquei o Chaves, ó. Ele já vai parar de reclamar, né? Agora eu vou rodar de novo. Ele disse aqui, ó, deu mais um erro aqui, ó. Ele esperava um fecha parêntese ou uma vírgula. Por quê? Porque eu poderia colocar mais de um parâmetro, né? Mas é um parêntese, fechei. Vou rodar de novo, ó. Rodei de novo, agora ele disse assim, ó, que ele esperava um ponto e vírgula aqui, ó. Aonde? No 14, no final do 14, ó. Botei. Vou rodar de novo, ó. Falhou de novo. Agora ele está dizendo que ele não encontrou o símbolo. Esse símbolo aqui, ó, é print n. Ó. O método print n ele não encontrou. Ou seja, não existe esse print n. Tá errado, né? O nome é print ln. Consertei. Então a própria IDE, pessoal, me informou aqui, ó, todos os meus erros. E aí depois que eu consegui resolver, ele conseguiu imprimir aqui na tela. Então assim, a IDE me ajudou. Eu quase não fiz nada, né? Eu só escrevi um monte de coisa aleatória aqui e ela começou a me ajudar, ó. Tanto que eu vou apagar aquilo ali, ó. Ele já reclamou, ó. Tu não tem um método main. Por quê? Porque tu não tem um void, ó. E aí eu clico em adicionar, ele adiciona correto, né? Mas se eu fosse rodar aqui de teimosia aqui, ele ia dizer pra mim, ó. Ó, ele não encontrou esse símbolo aqui, ó. Void, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui não existe, né? Aonde? Na classe casa, ó. Na classe casa, eu coloquei esse cara aqui e esse cara aqui não faz sentido, né? Eu vou lá e corrijo. Então é simplesmente assim que a gente faz alguma coisa. Então para imprimir uma coisa em Java, eu posso usar isso aqui. Ah, mas eu vi um professor indiano que usava System Out Down. Então bora, ó. System Out Print ln outra coisa. Então também pode, né? Vocês também podem usar esse System Out Print ln, ele também imprime outra coisa, né? As duas formas aqui de imprimir coisa. E pegar coisa. Eu confesso que eu não sei, mas eu vou ver aqui, ó, clicar aqui, tem um head ln, ou seja, ler uma linha, né? Ó, head ln. Vou clicar aqui, ó, usar head ln. Aí eu posso ver aqui o seguinte, ó. Na head ln, bora ver o que ela quer. Vocês clicam aqui Ctrl P, ele diz o que ele recebe, ó, ele recebe uma string, né? Então eu vou ver aqui, ó, só que ela é opcional. Por que eu sei que ela é opcional? Porque ele não está reclamando. Quando é obrigatório, quando o parâmetro é obrigatório, ele vai reclamar, ó. Eu vou tirar o parâmetro, ó. Ah, parece que... Não, no print é, ó. Deixa eu ver. Ah, não é obrigatório. Mas tem funções que o parâmetro é obrigatório. E aí ele vai ficar reclamando aqui, né? No caso do print ln e do head ln, não é obrigatório. E aí se a gente olha para ela, ó, ela é uma função que não recebe nada e retorna uma string. Além disso, tem outra função aqui, ó, que recebe uma string e retorna uma string. Ou seja, ela tem duas assinaturas. Ela tem duas versões da mesma função. Primeiro eu vou usar a função que não recebe nada. Ó. E aí, ó, eu vou rodar aqui para ver o que acontece. Repara que ela começou a ficar esperando um texto aqui, ó. Então eu vou precisar passar um texto para ela. Ó. Passei Márcio. Ele terminou. Funcionou. Por quê? Porque a única coisa que eu estou fazendo aqui é recebendo um texto. Estou recebendo um texto e não estou fazendo nada com esse texto. Se eu quiser imprimir esse texto, eu vou ter que usar a função que imprime. Qual que é a função que imprime? É a IO aqui, ó. IO.println aqui. E eu vou passar essa outra função aqui dentro. Uma função dentro de outra. Opa! Agora sim, ó. Eu vou rodar. E aí eu vou escrever aqui, ó, Janiel. Ele vai imprimir Janiel, ó. Por quê? Porque essa função aqui, ela se transformou na mensagem que eu passei. E aí, essa outra função imprimiu a mensagem transformada. Ficou claro isso? Se não ficou claro, a gente vai armazenar essa mensagem, ó, em uma variável. Como é que eu declaro uma variável? String, é o meu tipo da variável, né? E meu nome da variável. O nome da variável é esse. Ó. Então eu estou armazenando esse valor nessa variável. Ó. Então eu vou rodar agora. Ó. E aí eu consigo pegar o valor que foi passado. O valor ficou aqui dentro. Ó. Ficou dentro dessa variável aqui, né? Que é o nome que eu quiser. E aí se eu quiser imprimir ela, a gente já aprendeu a imprimir, né? Bota print ln, passando variável aqui. Então agora, o valor que eu escrevi aqui, ele vai imprimir, porque eu estou imprimindo esse mesmo valor. Beleza? Aí, eu usei uma variável e não falei para vocês o que é variável, né? Que é uma coisa que a gente já viu várias vezes. Mas variável
é simplesmente um lugar, é simplesmente um espaço em memória, né? É simplesmente uma forma de armazenar valor. Variável, é uma caixa isopor que salva, que guarda valor. Então, é simplesmente isso, pessoal. É uma caixa, é um lugar onde vocês conseguem salvar valor. Que valor? Valor de qualquer tipo. E aí, o tipo é muito importante. É muito importante que vocês definam o tipo. Então, por exemplo, se eu criar uma variável do tipo string, eu tenho que passar para ela uma string. Se eu passo para ela um número, vai dar erro. Ó. Inclusive, a ideia está avisando aqui, olha, era esperado uma string. Mas foi providenciado aqui, foi passado um inteiro. Qual que é a diferença de string e inteiro? Inteiro é um número, né? É um número decimal aqui, ó. Inteiro. Isso aqui é isso aqui é um inteiro, né? Qualquer número é um inteiro, né? E o que é uma string? Uma string é qualquer coisa dentro de aspas aqui, ó. Qualquer coisa dentro de aspas, ó. É uma string, né? Inclusive até a própria aspas, né? Ó, isso aqui é uma string, ó. Falhou, né? Por quê? Porque string é um caractere especial, né? As aspas é um caractere especial, né? Ou não falhou? Bora ver se falhou ou não. Eu acho que não falhou, na verdade. Não falhou, não. Ó, deixa eu apagar pra ficar certinho. Pronto. Então, isso aqui é uma string, né? Tá bem bagunçada porque tem uma a mais? É, tem uma a mais. Não tinha mais, não. Parece que não funciona. Parece que não funciona fazer isso. Mas isso aqui funciona, né? Então, a string é isso aqui, ó. Então, Márcio aqui, ó. Se tá entre aspas, é string. Inclusive, se eu colocar um número aqui, ó. Mas só o fato de estar entre aspas, né? É uma string, né? Então, vamos aprender de uma vez por todas o que é uma string, né? String. Opa. String. Qualquer coisa dentro de aspas duplas. É uma frase, né? Então, string é uma frase. Então, isso aqui, pessoal, é diferente disso aqui, ó. O de baixo é um inteiro. O de cima é uma string. Por que o de cima é uma string? Porque o de cima está entre duas aspas duplas, né? Inclusive, se eu colocar aspas duplas aqui, ó, esse cara aqui deixa de ser inteiro. Ele passa a ser uma string, ó. E aí não funciona mais, ó. Número recebe o valor do tipo string, né? Ó. E eu estou passando... Aliás, do tipo inteiro, né? E eu estou passando uma string aqui para ele. Então, isso aqui não funciona. E aí, em números, vocês conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Somar números ali. Ele só vai pegar o resultado final, né? Em string, tu não consegue fazer isso. Tu não consegue somar uma string com um número. Opa, parece que ele consegue. Faz sentido, né? É porque ele está somando ASCII aqui. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas, isso aqui, ó, não dá 180. É basicamente isso. Vai dar um símbolo aleatório ali, ou alguma letra maiúscula. 180... Não, vai dar um símbolo aleatório. Bora ver? ASCII 90. Ó, é Z. É Z? É Z. Então isso aqui vai dar Z, né? Ah, não, é 180, né? É 180. Então vai dar um número aleatório como eu imaginei. Vai dar o acento agudo. É isso que vai dar. Vocês querem ver como é que é isso que vai dar? Vou até imprimir isso aqui pra vocês, ó. Vou pegar o 90. Mas isso aqui é uma string, né? Mais 90 vai dar, acho que vai dar 90Z, né? Acho que é isso que vai dar, sei lá. Bora ver. Não tô fazendo nada mesmo. 90, 90. Ele tá somando. Oxi. Aqui é uma decisão. Aqui, o que aconteceu foi o seguinte, ó. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Decisão de projeto. Decisão de arquitetura. O arquiteto que criou a linguagem disse que quando tu somar uma string com outro valor, esse outro valor é convertido em string. Então, basicamente, ele está convertendo string aqui. Em C, isso não funciona. Em C, eu tenho certeza que ele converte para ASCII aqui, e aí daria Z. A resposta aqui seria 90Z. Em Java, isso está funcionando, e é uma decisão de quem criou a linguagem. Eles quiseram fazer assim, e pronto. Dúvida, pessoal? De boa. Então, aí em Java, a gente tem vários tipos. Aqui. Eu vi muitas pessoas usando as aspas simples. Pode falar. Eu quero saber a diferença.
Aspas que tem simples. das duplas para as aspas simples. Mas foi só por uma palavra, né? Foi, sim. Ou foi para coisas completas, sim. Ó, se tu usar aspas simples aqui, vamos ver o que ele vai dizer, ó. Muitos, Sim. ó, Foi uma isso mesmo. palavra. Ó, Direto. escreve muitos caracteres em um caractere literal. Então, o aspas simples, assim como em C, é para caractere, né? Aqui não tem caractere. Um char. Caractere. Tem um caractere aqui. Será que é esse? Funcionou, ó. Tá vendo? Então, Uhum. o aspas simples é caractere. Então, quando tu coloca mais de uma coisa, ele já reclama. Ah, tá. Tá, Pronto. beleza. O que é caractere? Caractere é o único caractere. Uhum. Caractere, né? Único caractere. E ele aqui é aspas simples, né? Aspas simples. Quando tu vai usar isso? Sei lá, quando não fizer sentido. Beleza? Ó, vamos lá, os tipos que tem, ó. Tem o caractere, tem a string. A gente vai tentar definir o que é caractere, né? Caractere é um único símbolo, né? Acho que fica bom assim. Um único símbolo é um caractere. String, o que é string? String, conjunto de símbolos, né? É um conjunto de símbolos. O que mais que ele tem? Ele tem um int, né? Que é inteiros, né? Ou seja, qualquer número aqui. Esse não faz parte. Opa, esse não faz parte. Então qualquer número aqui é um inteiro, né? Ele reclamou. Ele reclamou por quê? Ó, bora ver o que ele reclamou. Muito grande. O inteiro ele tem um limite. Então não cabe números muito grandes. Tá vendo que a ideia ajuda? Ó, double. Agora eu consigo escrever um número maior. Não? Muito grande. Big. Não tem big int aqui não? Tem outro tipo de. Tem outro tipo, parece que é limp, alguma coisa assim. Big int aqui, ó. É long. É long. Parece que é long, é. Aí no final dos caracteres coloca o L. Tem um long, Isso. isso. Tem um long também, ó. O long tu vai É colocar, números muito grandes. tu vai colocar um L maiúsculo aqui, ó. Então cada um ele tem um estilo de escrita, né? Que não confunde. Agora o Big Int. Ah, já sei o que é. É que ele é uma classe que tem que ser assim. Então tu pode escrever um Big Int assim, eu acho. Não? Big Int ele recebe um inteiro, uma variável inteira. Ah, parece que é assim. Pronto, Big Int é isso. É um número infinito que tu recebe assim. Pronto, Big Int. Não vamos esquecer o Big Int. Aí tem o que mais? O double, ó. O double. O que é o double? É um número fracionário aqui, né? O que mais que tem? Tem o boolean, né? O boolean, que é um verdadeiro ou falso, ou um true ou um false. O que ele está reclamando? A gente posiciona o mouse em cima aqui e ele diz qual que é o problema. Ó. Ah, já tem uma variável com esse nome. Pronto. Que mais? String, long. Como consegue colocar uma variável aleatória igual? Mas é isso. Então, assim, existem vários tipos. Cada tipo, ele é diferente. Então, reparem que a formatação aqui, a sintaxe de escrita é diferente, ó. Esse cara aqui até parece muito igual com o inteiro, mas ele tem um L no final, né? Esse cara aqui até parece muito com os números que coloquei, mas ele tem um ponto, né? Esse cara aqui é uma palavra reservada. Esse cara aqui está entre aspas duplas. Esse cara aqui tem entre aspas simples. Então, só de olhar, a gente já sabe o tipo. E por que o tipo é importante? Para que a gente consiga fazer cálculos, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um inteiro, eu consigo calcular. Eu consigo colocar um result aqui, ó, no nosso double aqui. Eu pego um result aqui e eu consigo fazer algo como somar um inteiro com um número aqui, né? Diferente de outros tipos ali que poderiam dar algum tipo de trabalho. Dúvida, pessoal? Acabei de cuspir a tela. Não? Ficou claro, pessoal, para todo mundo isso aqui? Mas só esse long aí que eu não entendi muito bem, não. Ah, o long? Fica de- Ah, tá. O long é simplesmente um inteiro com mais número. Ó. O que acontece no inteiro aqui, ó? Se eu for colocando o número aqui, ó. Quer dizer, um inteiro com números infinitos, tipo Não, isso? ele não é infinito, ele só é maior. Ele tem um dobro de espaço em memória. Então o int, ó. Ele é 32 bits, né? Ó, o int ele tem. O int.
É, É 32. 32 e o long é 64 bits. Então o long ele cabe muito mais coisas. Ó. Aqui ele já estourou, ó. Ele não cabe mais. Ó. Então na hora que vocês vão programando, vocês têm que ter isso em mente para que não estoure. Por exemplo, se vocês decidiram que um CPF vai ser armazenado em um inteiro, vai estourar. Por quê? Porque não cabe um CPF no inteiro. Se ele for inteiro, né? Não cabe. E aí você pode usar um long, ó. Ah, então já beleza. Então já que não cabe, eu vou usar um long, que aí cabe, ó. Vou tirar meu tipo aqui para long e aí já cabe no inteiro. Ah, mas ele é infinito? Não, ó. Ó, ele vai estourar, ó. Ele é bem maior, mas ele estoura. Estourou. Então ele não cabe. Ah, e se eu quiser colocar um número realmente infinito? Aí tu vai fazer aquele esquema lá, ó. Acho que tem um double-double, não tem? Double-double? Não. Mas tem um long, tem um infinito. Esse é realmente infinito. Big Inter, ele é um cara infinito. Como é que funciona o Big Int? Ó? Número infinito. Isso aqui já é extra da aula, né? Não grilem se vocês não entenderem. Esse cara aqui é realmente infinito. Eu consigo colocar um número infinito aqui dentro para ele. É literalmente infinito. Ele funciona... É virtualmente infinito, na verdade, né? Porque não tem como ser literalmente infinito, porque vai acabar a memória uma hora. Mas isso aqui cabe. Cabe qualquer tamanho de número aqui. E uma coisa bacana de se fazer é implementar essa classe de Big Inter. Eu já tentei quando eu estava na escola, na faculdade, e não consegui. Até porque ela é gigante, ó. Mas é um exercício bom vocês tentarem implementar um tipo que armazena números infinitos. É muito da hora implementar o Big Int aqui, resolver todos os problemas, calcular todas. Nossa, o cara extrapolou aqui. Mas é isso. Dúvidas? A gente nem chegou em Java, né? Nem deu tempo de chegar em classe, em construtor, né? Mas a ideia aqui era realmente essa, uma revisão aqui mais básica mesmo, para quem realmente nunca teve contato aqui com a linguagem de programação e tirar essas dúvidas mais básicas. A gente deve fazer uma call ali, aí na próxima call a gente fala ali de classe e construtor, que já é um assunto mais voltado para programação orientada a objeto. Fechou? Então é isso, pessoal. Já que vocês não têm dúvida, ou se tem e não querem falar, a gente vai dar uma pausa aqui de 1 minuto, só para tomar uma água aqui, e a gente volta para falar de lista. Beleza? Então fechou. Até já já.